E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, sou sommelier de cervejas e cervejeiro na Tamareira Fábrica Bar. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os ingredientes da cerveja. Esse é um assunto que eu ainda vejo que gera muita confusão. Às vezes eu vejo as pessoas falando coisas, a cerveja é feita de lúpulo, não, é de malte, não, é de cevada. As pessoas não conhecem muito bem o ingrediente, os ingredientes. E tudo bem, porque ninguém tem obrigação de saber essas coisas, mas para quem tem interesse eu queria falar um pouquinho hoje, tá? Os ingredientes básicos da cerveja são água, malte, lúpulo e levedura, mas além desses a gente pode utilizar uma infinidade de outros ingredientes para trazer características para a cerveja. A não ser que eu queira produzir cervejas na lei da pureza, porque aí eu tô, entre aspas, limitado a esses 4 ingredientes, mas isso também não é uma grande limitação. Os alemães estão aí para mostrar que dá para fazer muita coisa diferente e muita coisa de alta qualidade utilizando só esses 4 ingredientes básicos, até porque tem uma variação muito grande entre eles. Mas se eu quiser sair um pouco desses 4 ingredientes e utilizar mais coisas, eu posso utilizar também frutas, mel, especiarias, cereais não maltados, açúcares, flores, entre muitos outros. Só para vocês terem uma ideia, uma cervejaria americana chamada Rogue, há alguns anos, produziu uma cerveja que levava xarope de bordo e bacon. E ficou muito legal, eu tive a oportunidade de provar e gostei muito. Então assim, os ingredientes que serão usados, eles só são limitados mesmo pela criatividade do cervejeiro e pela habilidade do cervejeiro de achar alguma forma de utilizar esses ingredientes na cerveja. Então, como eu disse, o primeiro ingrediente básico é a água, e a água a gente vai entender a importância dela quando a gente percebe que geralmente mais de 90% da cerveja é formada por água. Então, é lógico que ela vai influenciar demais as características da cerveja. E ela influencia, na verdade, todo o processo cervejeiro, desde a ação das enzimas na mosturação, até a extração de compostos amargos do lúpulo durante a fervura, a ação da levedura durante a fermentação. Então ela vai influenciar qualidade, sabor, qualidade de amargor, estabilidade sensorial, espuma, drinkability. Todas as características da cerveja são influenciadas pelas características da água. Inclusive, antigamente, diversos estilos surgiram por conta das características da água de um determinado local. Então, na cidade de Pilsen, na República Tcheca, foi possível para o mestre cervejeiro alemão chamado Josef Groll criar o estilo Pilsen no século XIX, em meados do século XIX, porque a água de lá, muito mole, ou seja, muito pobre em minerais, possibilitou fazer uma cerveja bem clara e brilhante. E quando eu digo brilhante, eu quero dizer uma cerveja sem turbidez. Da mesma forma, os cervejeiros ingleses da cidade de Burton-on-Trent conseguiram produzir uma cerveja com bastante lúpulo e com amargor agradável porque a água dessa cidade é rica em sulfato. Ela é bastante dura e possui bastante sulfatos, o que traz um amargor mais agradável para a cerveja. Só que se isso era verdade no passado, com a evolução dos conhecimentos de química, isso já não se aplica. Então tem muita gente que fala, a cerveja X de Agudos é melhor que a de Jaguariúna por conta da água. Pessoal, a maior cervejaria do mundo, ela consegue controlar as características da água das suas fábricas sem muitas dificuldades, na verdade. Então, isso é mais um mito cervejeiro, só isso não é verdade. E mesmo os cervejeiros caseiros hoje em dia, eles já conseguem controlar algumas características da água, como o pH, por exemplo, o que já é muitas vezes um salto na qualidade da cerveja desse cervejeiro caseiro. Na cervejaria, a gente diferencia 2 tipos de água. A água cervejeira, que é utilizada diretamente na produção, e obviamente a gente
se preocupa mais com as características dessa água, e a água de processo, que é utilizada na lavagem de equipamentos e garrafas, na pasteurização, na geração de vapor, no resfriamento. E que características da água são essas que a gente tem que prestar atenção? Como eu disse, o cervejeiro caseiro, se controla o pH, já está ótimo, mas se ele quiser se aprofundar mais, estudar mais química e controlar as outras características da água, é bom, mas numa cervejaria o ideal é que a gente controle pelo menos pH, dureza, alcalinidade, alcalinidade residual, íons presentes e oxigênio dissolvido. Não vou entrar nesses detalhes todos, porque senão esse vídeo vai ficar muito técnico e não é minha ideia aqui. Mas quero falar só um pouquinho de pH para vocês, porque, como eu disse, os cervejeiros caseiros muitas vezes eles já controlam pelo menos essa característica da água. O pH ideal para mosturação ou para mostura está entre 5,3 e 5,6, porque esse pH ele vai influenciar positivamente a atividade enzimática do malte. Para a fervura, por outro lado, o pH ideal está entre 5,1 e 5,3, porque assim ele ajuda na qualidade do amargor, ele influencia positivamente na qualidade do amargor da cerveja pronta. Como eu controlo esse pH? Eu preciso ter só um pHmetro e utilizar um ácido, com muito cuidado, lógico, mas utilizar um ácido de nível alimentício, como por exemplo o ácido lático puro. Além disso, outros cuidados que eu preciso ter com a minha água cervejeira, mesmo que eu seja só um cervejeiro caseiro, é ter uma água livre de ferro, porque senão minha cerveja vai ter um defeito sensorial chamado metálico, que é bem chato, é um sabor e um aroma que remetem à ferrugem, à moeda, e que fica bem desagradável na cerveja, e livre também do cloro, porque o cloro traz um defeito chamado clorofenol, que tem como descritores esparadrapo, antisséptico bucal ou hospital, então também fica bem ruim na cerveja. Como é que eu tiro o cloro da água? Posso utilizar 2 filtros de carvão ativado em linha, ou em produções pequenas eu posso utilizar água mineral, que também não vai encarecer muito a minha receita. Como eu disse, o clorofenol, além de ser um defeito desagradável, ele é bastante comum em cerveja caseira. Em muitos encontros de cervejeiros, muitos concursos de cerveja caseira, a gente acaba encontrando esse defeito, então é melhor tomar cuidado. Ah, Fábio, mas eu sempre usei água sem filtrar e eu não pego esse defeito na minha cerveja. Então, não é porque você não pega que ele não está lá. Água com cloro com certeza vai trazer esse defeito. E usar água de poço, então, é uma possibilidade? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque vários poços são clorados também, então vai ser a mesma coisa que eu utilizar a água da torneira. Pessoal, sobre água, era isso que eu queria falar com vocês. Tiverem dúvidas, mandem mensagem para nós, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Por fim, gostaria de falar para vocês que a gente está com retirada disponível tanto das nossas cervejas quanto dos nossos pratos. É só entrar no Insta da Tamareira ou mandar uma mensagem via WhatsApp que a gente atende vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.